Olá pessoal, tudo bem? Hoje com mais uma lição da EBD aí para você. Não esqueça das 3 dinâmicas que eu deixo aí como sugestão, não nesse vídeo, né? No canal, tá? Então o que que acontece? Hoje nós vamos falar sobre uma família nada perfeita, mas a pergunta é, e qual é a família que é perfeita, né? A gente tenta chegar, né, à perfeição daquilo que Deus deseja para nós, mas toda família, com toda certeza, sempre tem algumas coisinhas, né, que a gente precisa da mão de Deus, das bênçãos de Deus, né, que Deus vem aí, ó, pode aquilo que não está muito bem, né, mas para isso, claro, a gente precisa se colocar. Hoje, né, o nosso tema é uma família nada perfeita, falando justamente daquele que foi um homem segundo o coração de Deus. E é justamente o que nós precisamos em nossas famílias, né? Que a gente tenha essa intimidade com o Senhor e coloque diante dele, né, a nossa família, que a gente aprenda e principalmente que a gente aprenda com Davi, né, que foi um homem, né, um homem amado, um excelente rei, mas infelizmente como pai falhou muito. É o que a gente vai ver hoje nessa lição. Bem, uma passagem bíblica que chama muito a nossa atenção é quando Paulo, ele fala, né, que aquilo que a gente planta é aquilo que a gente colhe. Se a gente quer uma boa família, né, ter uma família realmente abençoada pelo Senhor, claro que a gente tem que plantar boas coisas para ter um bom fruto. Não é verdade? Vai depender muito da minha atitude, vai depender muito da minha intimidade com Deus, o quanto eu estou disposto ou disposta a colocar nas mãos do Senhor e a fazer sacrifícios, né? Sacrifício no sentido de, olha, eu poderia ir segundo a minha carne, mas eu vou segundo o Espírito de Deus. E, inclusive, tem tudo a ver com as dinâmicas que eu vou colocar aí para você, tá? Caso você seja um professor, ok? Não esquece, deixa a sua curtida, comenta, compartilha. Eu não vejo muito comentário aqui, eu necessito que você deixe a sua curtida aí, tá? Até para eu saber que o YouTube tá mandando para você, porque eu sinto que justamente quando se trata da escola bíblica, o YouTube não manda. Às vezes sim e outras fica devendo. Então eu preciso que você, né, me faça esse sinal, né, me sinalize aí, olha, sim, Sandra, chegou, sim, eu vi. Entende? Isso é muito importante, tá bom? Mas falado tudo isso, vamos aí diretamente à nossa lição. Bom, como eu já falei, uma família nada perfeita. O nosso texto áureo é: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará, né? Tudo aquilo que ele plantar, ele vai colher. Nossa verdade prática: tudo que os membros da família plantaram, colheram. Essa é uma lei universal de Deus que pode ser constatada na própria natureza. O nosso texto bíblico se encontra em 2 Samuel. E a Davi nasceram filhos em Hebron. Foi o seu primogênito Aminon, de Ainoá e Jezreelita, e o seu segundo Quileabe, de Abigail, mulher de Nabal, o carmelita, e o terceiro Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Jesu, e o quarto Adonias, filho de Agite, e o quinto, Cefatias, filho de Abital. O sexto, Itreão de Eglá, também mulher de Davi. E estes nasceram a Davi em Hebron. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém depois que viera de Hebron. E nasceram a Davi mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã e Salomão. Eibá, e Elisua, e Nefeg, e Jafia, e Elisama, e Eliabe, e Elifelete. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitaste na tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Nossa palavra-chave: negligência. Nosso primeiro tema e subtema: o rei Davi e sua grande família. Davi, o ungido por Deus, Davi, o homem de Deus, e a grande família de Davi. Bem, nós sabemos que no livro de Samuel é onde se relata, né, o reinado do rei Saul e justamente a decadência, quando justamente Deus, ele nega o rei Saul,
né? Porque já não tinha mais o coração, não tinha atitudes, não era um bom rei. Então, nesse momento é quando o Senhor já tinha escolhido o rei, né? Davi, que antes, claro, era um pastor, mas claro, o Senhor, ele vê os corações, e Deus justamente viu o coração de Davi. Deus, mesmo que naquele momento ele não assumisse o reinado, mas Deus já o tinha constituído, Deus já tinha uma promessa na vida de Davi, né? Davi, ele tinha um coração que honrava a Deus. Davi tinha um coração que amava, que reconhecia Deus. E a gente vê isso em toda a história, como Davi, através dos seus salmos, reconhece Deus, a intimidade que Davi tem com o Senhor. Uma das famosas assim batalhas, quando Davi ainda era um jovem, né, que é justamente com Golias, como ele se coloca diante desse exército filisteu, diante do reinado do próprio rei Saul, que mesmo como rei, mesmo sendo um homem alto, o que acontece é que ele tem um certo medo, né, de assumir essa guerra com esse gigante Golias, o rei Saul. No entanto, Davi, quando ele chega e toma essa dianteira, é justamente não confiando nele próprio, né? Não é confiando na sua própria força, mas confiando no rei dos exércitos, aquele que ia vencer essa batalha. Então a gente já conhece como é a atitude, como são as ações de Davi, como é a intimidade de Davi, né, naquilo que a gente vê das suas ações, mas Deus, como um Deus que vai além, um Deus que conhece o nosso coração, que conhece a nossa mente, como o próprio Davi no Salmo 139 descreve muito bem, né, que Deus, não somente em sua vida, né, na vida dele próprio, mas na nossa vida, nós sabemos que Deus, ele nos rodeia com a sua presença. Deus, ele coloca e ele tira, justamente como ele fez com Saul. Ele deu a Saul o reinado, mas ele tirou esse reinado de Saul, não por ele próprio, né? Mas pelas as próprias atitudes de Saul. Saul tinha plantado aquilo que não era bom diante do Senhor. E o que a gente vai ver com Davi é justamente isso. Um homem segundo o coração de Deus, um homem ungido, um homem o qual tinha realmente a ação de Deus em sua vida, um homem que foi um excelente rei, um homem que venceu muitas batalhas, mas perdeu na batalha da sua própria família, né? Da sua própria atitude como pai. Ele sabia reconhecer Deus como seu pai, como seu Deus, como aquele que cuida, né? Aquele que realmente é proeminente em todas as coisas, mas ele não soube aplicar isso na sua família, e a sua família foi uma grande ruína quando a gente vê, né, através de conflitos seríssimos que houve dentro do seio da família de Davi, porque Davi não assumiu a postura a qual Deus exigia dele, né? Então é isso que a gente vê nesse primeiro tópico. Veja aqui na nossa primeira sinopse: o rei Davi era um homem ungido e de Deus, entretanto a sua família fugiu ao ideal divino. O nosso segundo tópico é que os filhos e parentes na casa de Davi. Então a gente tem aqui, né, os personagens principais da história, que é Tamar, Absalão, Aminon, Jonadab, um conselheiro do mal. Bem, veja que situação complicada essa, né? Nesse segundo tópico a gente vê aqui sobre os parentes de Davi, um rei, né, que embora tenha sido um homem segundo o coração de Deus, mas ele levava nele esse pecado, né? No caso, não era um pecado, porque já tinha sido constituído que poderia haver sim um homem com, né, várias mulheres, como foi aqui no caso de Davi, embora Davi tenha pecado quando, por exemplo, ficou com Betseba, que foi a mãe de Salomão, né? Quando ele através da sua concupiscência, do seu desejo carnal, ele acabou aí pecando muito gravemente contra Deus, porque desejou algo que não era dele, não era para ele, né? Basicamente um adultério, o qual acabou ele matando Urias, o marido, né, dessa mulher.
e Deus ali castigou severamente a Davi, porque disse que depois desse dia a espada iria estar sobre a sua casa, e que inclusive ele também teria a sua própria esposa, as mulheres, né, tomadas da maneira como ele fez na escuridão, ou seja, em oculto, cometendo seu pecado em oculto contra o Senhor. No entanto, no caso dele seria diante do sol, né, à vista de todos, e justamente, né, foi o que aconteceu na sua família. Veja que aqui esses personagens que a gente vê aqui falando, né, os filhos de Davi, Tamar, Absalão, Aminon e esse último, né, que era o primo, e um mau primo, porque era um homem que tinha um coração inclinado para as coisas do mal. Veja que Jonadab, ele era um péssimo conselheiro, era um conselheiro, mas não era um conselheiro do bem, né? Então veja, Tamar, filha de Davi, uma mulher muito bonita, muito bela, irmã de Absalão, né? Tanto pai e mãe. Já Aminon era seu meio-irmão. Então veja que na casa de Davi, aqui o que a Bíblia relata é um gravíssimo pecado, que foi o pecado do incesto, que inclusive Paulo, no Novo Testamento, também comenta a esse respeito, né? Que havia esse pecado no meio daquelas pessoas que já haviam recebido ao Senhor Jesus em suas vidas, mas continuava na prática do pecado. Então, como a Bíblia fala lá em 2 Coríntios 5,17, que as coisas velhas, quando você recebe ao Senhor, tudo se faz novo, né? As coisas velhas passaram, sim. Então, você não pode seguir na prática do pecado. Então, o que ocorre aqui é justamente esse gravíssimo pecado na vida da família de Davi, né? E a gente vê aqui, olha, que nos dicionários a palavra incesto deriva do latim incestum, que se refere a uma prática considerada impura e suja. Em Levítico 20, de 11 em diante, você pode ler, né, como se fosse uma relação daquilo que era pecaminoso diante do Senhor, que era lei estipuladas para que não acontecesse. E justamente em Levíticos, nesse capítulo, fala sobre a questão de um homem não se deitar com a mulher do seu pai, o homem não se deitar com o homem, tanto como mulher, o homem não se deitar, né, com a sua nora, com a sua tia, ou seja, nada que tenha relação com a família, com os parentes. Isso seria abominação diante de Deus. Então vejamos aqui alguns versículos. E o homem que se deitar com a mulher de seu pai descobriu a nudez de seu pai. Ambos certamente morrerão, e o seu sangue é sobre eles. Semelhantemente, quando o homem se deitar com a sua nora, ambos certamente morrerão. Fizeram confusão, o seu sangue é sobre eles. Quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, e o seu sangue é sobre eles. Ou seja, você pode seguir aí todos esses versículos que eu falei, que você vai ver a relação, né, que é justamente algo tão perverso, tão maldoso, tão pecaminoso diante dos olhos do Senhor, que o que era exigido aí era a morte dessas pessoas. O que era exigido aí era justamente a morte dessas pessoas. E claro, né, Davi, ele basicamente trouxe isso para a sua vida quando não conseguia controlar os seus instintos, né? Bem, embora Davi ele tenha sido um homem segundo o coração de Deus, ele não soube controlar os seus instintos, não soube controlar a sua carne, né? A Bíblia diz que pelo menos 8 mulheres, né, Davi foi casado, sendo que 5 eram solteiras e 3 já tinham sido casadas, como foi o caso de Batseba, de Abigail, de Aminoã. Então essas mulheres, né, ou seja, essas 8 mulheres suscitaram a Davi vários filhos. E aí a gente vê todo esse drama que ocorreu na vida, né, de alguns dos seus filhos. Inclusive a Bíblia também relata que, por exemplo,
Aminon, que ficou enfermo, né, doente, porque não conseguia se controlar em relação ao desejo carnal que ele tinha em relação à sua própria irmã Tamar. Ou seja, a ponto de, escutando o seu primo Jonadab, que era esse mau conselheiro que não sabia dar bons conselhos porque não conhecia aquilo que era bom, não conhecia o Senhor. Então a gente inclusive necessita ter muito cuidado com os conselhos que nós ouvimos, né? Por quê? Porque às vezes pessoas podem nos levar para um mau caminho, nos desviar, e justamente às vezes o que acontece conosco é que a gente quer ouvir o conselho que justamente justifica aquilo que é o meu desejo, aquilo que eu já quero no meu coração. Então, como era justamente o que Aminon desejava, e chega aquele homem, né, aquele primo, aquela pessoa que era íntima, e começa a falar palavras que justamente é aquilo que, poxa, é o que Aminon desejava, era o que ele desejava no coração dele. Então, isso foi um gatilho, foi algo que impulsionou ele a fazer o que ele fez, né? Esse incesto, essa violência, essa destruição na sua família e na vida dessa jovem, né? Porque depois do que aconteceu, ou seja, ela não poderia se casar outra vez. E o que ocorre é que o próprio Davi, ele fica irado com isso que ocorre dentro da sua casa, porém não castiga o seu filho, né? E tem muito a ver com a nossa lição anterior, que fala sobre esse zelo excessivo, esse amor excessivo que tem os pais por seus filhos, que não castiga, que deixa passar, que faz vista grossa, que foi o caso de Davi. No entanto, a Bíblia fala que Absalão, né, também era irmão de Aminon, no entanto, não era irmão de ambos, né? A mãe de Aminon era outra, e Absalão era verdadeiramente irmão de Tamar, e toma as dores para ele, né? Então o que ocorre? Algo horrível, né? Que é justamente quando Absalão, já que o pai não fez nada, Absalão então vem e mata o seu irmão. Então veja como a família de Davi era uma família que não estava centrada nos planos de Deus. Era uma família que não estava atuando como realmente a palavra de Deus exige, né? A presença do Senhor aí era como que estava totalmente ausente, né? A ponto de ocorrer esse assassinato. Então veja, violência sexual, assassinato, adultério, era uma família que realmente a mão de Deus começou a pesar sobre eles. Por quê? Porque aquilo que estava sendo plantado, a colheita não foi uma boa colheita. Isso que acontece aqui nessa família, e é algo que a gente tem que trazer para a nossa vida e aprender, né? E saber o que é que eu estou plantando, qual é a semente que eu estou colocando, né? Como é que eu estou tratando a minha família? Qual é a prioridade que eu estou dando dentro do meu lar? Como é que eu estou passando para a minha família, através das minhas ações, né? O que é que eu estou passando de Deus, né? Através das minhas atitudes, das minhas ações, das minhas escolhas. Será que eu vou colher, né? Porque, claro, todos nós queremos colher aquilo que é bom, mas para que eu colha algo que seja bom, um fruto que seja comível, né? Digamos assim, eu preciso colocar na terra, eu preciso plantar aquilo que vai me dar aquele fruto que eu espero. Eu não posso colher algo bom, esperar algo bom, algo positivo, algo excelente, se não é isso que eu tenho plantado, né? Eu não posso colher banana se eu estou plantando coco, né? Eu não posso colher laranja se eu estou plantando discórdia, ciúme, traição, desconfiança. Eu não posso colher uma família saudável se eu não estou plantando a palavra de Deus. Então, são essas as escolhas que nós precisamos, né, tomar. E sim, isso toma um certo tempo,
Isso toma também uns certos sacrifícios, porque para que eu possa agir dessa forma, eu tenho que dizer não para algumas e dizer sim para aquilo que eu realmente estou buscando. Nossa segunda sinopse diz: na presente lição, Tamar, Absalão, Aminon e Jonadab são personagens-chave na descrição do fracasso na casa de Davi. E então a gente vai para o nosso terceiro tópico, né? O problema moral na família de Davi, as consequências de sua falta de domínio próprio, o incesto e a morte na família, a vigilância e a proximidade e exemplo. Então veja que coisa triste, né? Davi, um homem que nós realmente admiramos, mas no entanto ele perde totalmente o controle da família. E imagine a dor desse homem, né? Imagina o fracasso desse homem, um homem que reconhecia Deus, no entanto, não soube fazer as boas escolhas, né, em relação à sua família. Um homem que realmente é um homem de vitórias, um homem de guerra, né, um homem ao qual toda a multidão israelita, né, acabava aclamava ele em relação ao próprio Saul, né, o qual, inclusive, levantou no coração de Saul certa inveja, certo ciúme, porque, claro, as pessoas reconheciam que Saul, enquanto matava digamos, né, uma quantidade de inimigos, o Davi, ele matava muito mais, né? Então isso fazia com que as pessoas ao redor de Davi vissem como Deus estava com ele, como Deus abençoava ele. No entanto, essa dificuldade que Davi tinha, dessa falta de controle, né? Bem, claro, né? Davi, supostamente, vendo o exemplo de outros povos, é que chega a esse consenso de que também deveria ter outras mulheres, né, outras esposas. E muita gente, inclusive, pensa, né, que isso era algo normal. Ah, que eu queria ser, né, viver nesse tempo, ou fazer parte, porque, como se querendo dizer, né, olha, até hoje os homens podem ter várias esposas, mas as pessoas, elas não sabem que isso, na verdade, é um grande problema para esses homens. Não é uma coisa assim tão fácil e tão simples como muitos pensam. Inclusive, isso não está no propósito de Deus. Porque senão, Deus, quando fez o homem, né, e viu que o homem estava só, Deus não providenciou várias mulheres para Adão. Deus providenciou uma mulher para Adão, que foi Eva, né? E aí, então, o que acontece? Isso está no capítulo 2 de Gênesis, né? E aí o que acontece é que depois do pecado, e a gente tem que saber que depois da queda, depois do pecado, aí, meus amores, é que acontece tudo de ruim que pode acontecer na raça humana, né, na nossa vida. Inclusive a gente vai colhendo coisas que outros, né, acabam plantando, e a gente é que leva ao pato, como se diz por aí, não é verdade? E aí então o que foi que ocorreu? Lá em Gênesis 4 você vai ver que Lameque, porque tem lá a lista de nomes, né, de toda a geração lá, de que veio de Adão e Eva, e Lameque é um dos que, por primeira vez, então, casa-se, né, com duas mulheres, que é Ada e Zila. Então veja que é daí que foi suscitando, né, os homens foram aceitando essa prática no seu meio, mas isso nunca foi algo do coração de Deus, que fique bem claro, hein? Então aí o que acontece, né? Bom, então o que a gente poderia aprender, né, com esse exemplo da casa de Davi? Uma das fraquezas de Davi, né, uma das dificuldades que Davi enfrentou e que basicamente podemos também enfrentar, né, é justamente quando a gente tem o nosso foco no nosso trabalho, nas nossas particularidades, né, que demonstra o que? Egoísmo, que demonstra também displicência, que demonstra também negligência, né, a falta de responsabilidade. Então, uma das maiores fraquezas, né, e pecados de Davi, digamos assim, que pode ser o nosso também, é justamente essa, né? É você focar toda a sua atenção naquilo que não é a sua família. Então, eu vou dizer assim, justamente porque separando
família das demais coisas, né? E quando a gente precisa ter o nosso olhar atento à nossa família, para que não ocorra essa total destruição que ocorreu na família de Davi, né? Sendo um homem tão conhecido, tão honrado como foi Davi, em uma área, nessa área a qual ele focou mais, no entanto, ou seja, uma pessoa, ela precisa ter uma integridade de vida. Ninguém quer ter sucesso em uma parte da sua vida e a outra ser um fracasso, não é verdade? A gente precisa ver, vamos pensar numa cadeira, né, ou numa mesa. Para que ela fique de pé, ela precisa das quatro pernas, né? Não é verdade? Então, se você tira uma, claro que ela vai ficar manca, né? Todo mundo quer que as quatro tenham equilíbrio para que possa permanecer de pé. E foi justamente o que não aconteceu com Davi e é justamente o que pode acontecer na nossa atualidade e que infelizmente tem acontecido, porque a gente precisa ter esse olhar, né, para as quatro pernas da nossa vida como um todo. E essa foi a fraqueza, né, a dificuldade que enfrentou Davi. A segunda dificuldade que enfrentou Davi foi a paixão, né, desenfreada. Ele era um homem muito, vamos dizer na linguagem de hoje, mulherengo, né? Um homem muito dado para as coisas dos olhos, né? Aquele desejo carnal dos olhos, que não sabia ter um domínio próprio, não sabia ter esse controle. Então, muita gente tem destruído seus lares, destruído a sua família, porque não consegue se conter. E graças a Deus que nós temos o Espírito Santo, né, de Deus, o qual nós, como o fruto do Espírito, é o domínio próprio, né? É uma das partes, digamos assim. Então, não tem desculpa para dizer que, olha, é que eu realmente cedi porque a carne, o espírito está pronto, né? Mas a carne é fraca. Isso é uma mentira, né? Deus, ele não dá nem nada que uma pessoa não consiga suportar. O que ocorre é o egoísmo que impera dentro do nosso coração, né? O pecado. Agora, para vencer esse pecado, né, dessa falta desse domínio próprio, seja em qualquer área da nossa vida, que inclusive não necessita constituir, né, o fato de você ter fisicamente uma relação, porque uma relação de traição, ela começa aqui, né? Então a gente precisa estar com essa comunhão com o Senhor para que a gente possa vencer todas as armadilhas do inimigo, né? O laço do passarinheiro, porque se a gente não estiver atento, a gente cai e a gente peca, como também diz Paulo, né? E você que está de pé, cuidado, cuidado para não cair, não é verdade? Não é somente Davi, não foi só com ele que passou isso, né? A gente vê muito isso na nossa vida familiar também, na vida de muita gente que a gente conhece, infelizmente, mas a gente tem o remédio, a gente tem o antídoto, né? Inclusive, se há qualquer tipo de dificuldade na família, o remédio é o perdão de Deus, né? Se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, né? E nos livrar de toda a impureza, de todo o pecado. A gente tem que realmente fugir da aparência do mal, não é verdade? Algo que me chamou muito a atenção aqui para compartilhar com você, que seria a terceira fraqueza, né, de Davi, é a autossuficiência e o orgulho, né? Por quê? Inclusive levando, né, aquilo que a gente precisa ter muito focado na nossa própria pessoa, né? Porque a gente também pode sofrer do orgulho e da autossuficiência a ponto de ser displicente com aquilo que realmente importa, né? E aí, quais são algumas das coisas que podem nos levar ao fracasso, né? Que é justamente a preguiça, a fama, o dinheiro, o sexo e o ego, né? Então são coisas que, por eu ter o orgulho e a autossuficiência dentro de mim, eu acabo sendo displicente nessas áreas da minha vida e não como pensando que eu não tenho que dar satisfação a ninguém, né? A ninguém que está ao meu redor,
né? Eu não preciso dar satisfação a essas pessoas que são importantes na minha vida e muito menos dar satisfação a Deus. Ou seja, é como se Deus eu tiro da minha vida. E nesse momento é que o fracasso chega, que foi justo como aconteceu na vida de Davi, que poderia ter sido um reinado esplendoroso, mas infelizmente permitiu que essa fama subisse, né, a cabeça, e é o que a gente tem que ter muito cuidado para não acontecer, né? E quando acontece, essas 5 coisas que eu disse, né? O ego, a fama, o sexo, a preguiça, o dinheiro, né? O poder, né? Então isso é que danifica, que estraga o homem, né? Que a gente possa ter esse cuidado em nossas vidas, de realmente estar na presença do Senhor, porque só quando Deus entra aí, né, nesse trajeto que é a nossa vida, a qual a gente, né, começa realmente a buscar e saber que a gente precisa prestar conta das nossas atitudes, das nossas ações, né, daquilo que eu faço e da responsabilidade que eu tenho com o outro, né? Então é isso, pessoal. E você que é professor já sabe, né? Não esquece do vídeo, tem aí algumas dicas para você. E bom, a nossa conclusão é a seguinte: vimos que a família do rei Davi era disfuncional, que trouxe problemas de longo prazo para toda a família. Por isso é preciso cultivar os valores da palavra em nossos lares, que os pais exerçam seus papéis em casa, transmitindo esses valores e acompanhando de perto seus filhos. Que os cônjuges tenham um relacionamento que traga equilíbrio e segurança aos filhos. A vida cristã em família é a maior prevenção contra os desajustes da atualidade. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece, tá? Deixa a sua curtida aí, comenta, compartilha, tá bom? Um beijo grande, fica com Deus e até a próxima. Beijinhos. Tchau, tchau.